paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você está no meu e no nosso canal Bíblia e Teologia. E se essa é a primeira vez que você nos visita, está convidado a participar da nossa família, ser membro da nossa família. Com isso, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe os vídeos que serão postados semanalmente no nosso canal. E você que já é inscrito, deixa aquele like de fé, compartilhe, comente. E hoje estaremos trazendo novamente o quadro O que isso significa? E com um tema bastante polêmico, o que significa inferno? Com certeza você já ouviu falar sobre essa palavra, ou você mesmo já pronunciou essa palavra. Mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre o inferno? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Dito isso, vamos para o vídeo. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Inferno. Com certeza você já ouviu alguém falando, vá para o inferno, ou a minha vida é um inferno. Ou outros que dizem que o inferno não existe, que é a invenção de homens na época medieval para prender pessoas no medo. Outros dizem que o inferno é apenas um estado da alma, um estado do espírito. Mas o que a palavra de Deus ensina sobre o inferno? C.S. Lewis, certa vez, ao falar sobre o inferno, disse da seguinte maneira: Não existe doutrina no cristianismo que eu gostasse mais de remover do que esta, se eu tivesse poder. Todos nós temos esse desejo, ainda que muitas vezes a gente não diga. Por que isso, Gilberto? Porque o tema do inferno incomoda até o íntimo da alma. Por isso muitos tentam minimizar a seriedade do inferno, tentam banalizar, colocar como algo corriqueiro, como algo que não existe. Mas de fato, o inferno existe e ele é real. E ninguém mais falou sobre o inferno na Bíblia do que o próprio Senhor Jesus. Haja vista que ele falou mais do inferno do que ele falou do céu. E é por esse motivo que nós devemos levar muito a sério a doutrina do inferno. No Novo Testamento há 3 termos para o inferno: Hades, Tártaro e Guiena. Nós vamos nos deter no terceiro, Guiena, que significa Vale de Enom. Mas o que é Vale de Enom, Gilberto? O Vale de Enom ficava ao sudoeste de Jerusalém. Nos tempos do Antigo Testamento, na época dos reis Acabe e Manassés, muitos sacrificavam os seus próprios filhos à divindade Moloque. Por causa desse grande pecado contra Deus, Jeremias profetizou que aquele lugar seria chamado Vale da Matança. Nos tempos do Novo Testamento, aquele lugar ficou sendo usado como o lixão de Jerusalém. Muitos jogavam lixo, carcaças, até corpos de criminosos. É por isso que naquele lugar o fogo nunca apagava e muitas vezes viam germes naquele lugar. Os judeus viam aquele lugar como símbolo do juízo final de Deus contra os ímpios. Haja vista que o próprio Cristo, quando ele fala sobre uma parábola, sobre um ensino sobre o inferno, ele usa algumas características do Vale de Enom. Veja em Marcos 9, do versículo 43 ao 46, que diz assim: E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Apesar de Jesus mostrar a gravidade e a terrível cena do que será o inferno, muitos líderes e cristãos modernos tentam minimizar ou diminuir essa gravidade, dizendo somente que aquilo é simbólico. Mas a pergunta que eu faço, por ser simbólico, será que minimiza a gravidade, a seriedade e o terror que os ensinos de Cristo falam sobre o inferno? Aqui eu cito o grande teólogo já falecido R.C. Sproul, que nos fala, ou melhor, nos ensina um pouco sobre o simbolismo na Bíblia. Ele diz assim: a função dos símbolos é apontar para além de si mesmos, para um estado mais elevado ou mais intenso de realidade do que o próprio símbolo possa conter. Outro teólogo também que pode contribuir para esse assunto é o teólogo já falecido reformado Anthony Roeckman, que diz assim: o objetivo das figuras, porém, é que o tormento e a angústia internos, simbolizados pelo verme, nunca terão fim,
e os sofrimentos exteriores simbolizados pelo fogo nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nesta passagem não significam sofrimento sem fim, então elas não significam coisa alguma. Não há dúvida, amigos, que a realidade do inferno e os seus tormentos eternos são descritos como verdadeiros e reais. Para que não fique somente nas palavras dos teólogos ou das minhas próprias palavras, eu quero trazer algumas passagens que nos mostram enfaticamente a eternidade dos sofrimentos do inferno. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 41 e no versículo 46, Cristo deixa bastante claro a eternidade dos sofrimentos e da penalidade daqueles que rejeitaram a Cristo e os seus ensinamentos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu quero chamar sua atenção, principalmente no versículo 46, quando ele fala sobre a condenação e sobre a vida. Em ambos os dois destinos, a palavra eterno ou eternidade está destacada. Ora, se a condenação não é eterna, a vida com Deus também não pode ser eterna. Veja que os dois estão no mesmo contexto. Por isso nós defendemos que a condenação é eterna, assim como a vida com Deus é eterna. Outro texto que eu quero trazer é em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e versículo 15, que diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja que existe um lugar destinado para Satanás e os seus demônios. E é para este mesmo lugar onde Satanás e seus demônios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, que serão também lançados todos aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida, todos aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua mensagem. E também eu trago os ensinamentos do grande apóstolo Paulo, quando fala sobre o castigo eterno de todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Quando ele escreveu lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 9, que diz assim: e a vós outros que sois atribulados, aliviam juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A palavra aqui, destruição, é simbólica para falar sobre perda dos bens, das bênçãos, da graça de Deus. Mas alguém pode perguntar: Gilberto, um sofrimento eterno não é incompatível com Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia? Não, não é, porque além de Deus ser amor, Ele é um Deus justo e a sua justiça requer punição contra todo pecado, ainda que seja um pecadinho sequer contra a sua pessoa, porque todo pecado que nós pecamos não é contra o nosso próximo, não é um pecado simplesmente temporal, é um pecado contra um Deus que é eterno, que é infinito e que sua justiça requer reparação. Nossa mente atingida pelo pecado, deturpada, depravada por causa da nossa corrupção, nunca entenderá a gravidade do pecado contra Deus. Há um estudioso chamado David Kingdom que escreve sobre essa situação da seguinte maneira: o pecado contra o Criador é hediondo, num grau absolutamente maior do que pode conceber a nossa imaginação, ou seja, a nossa capacidade deformada pelo pecado. Quem cometeria a temeridade de sugerir a Deus como o castigo deve ser? Quando eu falo sobre esse assunto, sobre o inferno, eu me lembro de uma história, não sei se ela é verídica ou fictícia, mas eu creio que ela é boa para contribuir tudo aquilo que nós falamos até agora. Diz a história que estava conversando um pastor e um monge chega com o pastor e pergunta: o seu Deus está em todo lugar, pastor? O pastor responde: sim, claramente, ele é onipresente. E o monge retruca dizendo: o seu Deus, ele está no inferno? E o pastor pensa e diz: a sua ira está no inferno. E essa resposta foi muito sábia. Deus estará também no inferno, mas desprovido de misericórdia, de graça e de amor.
Muitas vezes a Bíblia fala sobre a ira de Deus, a ira santa de Deus. E essa ira será manifestada de uma maneira plena e completa no inferno, sobre o diabo, sobre os demônios e sobre todos aqueles que durante a vida rejeitaram a Cristo, desprezaram a Cristo, fizeram pouco caso da graça, da misericórdia e do amor de Cristo. No inferno não haverá arrependimento, no inferno não haverá prazer, não haverá alegria, não haverá contentamento. No inferno somente haverá sofrimento, no inferno só haverá dor, angústia. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 9 até o 11, sobre a ira de Deus. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse é o destino de todos aqueles que não amam a Deus, de todos aqueles que têm prazer na iniquidade, no pecado, e não na graça e na oferta salvadora de Cristo. Mas como o homem pode se ver livre desse destino terrível? Cristo. A resposta é Cristo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para trazer salvação a todo aquele que crê. Se você não tem Cristo na sua vida, você está andando a passos largos para o inferno. Se você não tem prazer na graça, na misericórdia, na revelação do seu evangelho, você está andando a passos largos para o inferno. Para onde você tem andado? Será que você está andando para as glórias do céu, ou você tem andado num caminho que tem te levado ao inferno? O inferno é real e Cristo deixou isso bastante claro na sua palavra. Esse ensino, essa doutrina tem como propósito produzir temor em nosso coração, para mostrar que Deus é um Deus de amor, mas também que Deus é um Deus de justiça. Ele mostrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para trazer salvação para todo aquele que crê, mas também Ele é justiça. Ele castigará todos aqueles que desprezaram a oferta da graça e da misericórdia de Cristo. Fique na paz de Cristo e não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva se você não é inscrito. Fique na paz do Senhor.